Muito obrigado aí a todos que estão assistindo. Eu sou Wilson Marques, 59, Filosofia Instantânea, Religião, ponto 4. É um assunto que, de fato, eu considero um dos assuntos, eu considero o assunto mais importante a ser tratado pela humanidade. Religião. Acontece o seguinte, eu consagrei inclusive o meu último livro a esse assunto. O título desse último livro é Deus. Dificilmente nós vamos encontrar uma pessoa que não tenha algum tipo de relação com esse assunto. E normalmente essa relação ela é assim, ela é quase completa na sociedade onde nós temos aí esse assunto como ele tem várias maneiras de se manifestar, mas nunca houve um tempo que houve algum povo que não teve aí alguma relação com esse assunto, não estritamente no sentido de religião, mas no sentido do que nós humanos estamos fazendo aqui no planeta Terra. Na filosofia não há dúvida de que é o assunto mais abordado, e eu vou excluir do meu comentário o que se convencionou chamar de ateísmo, no sentido de não haver um criador para o universo. E sustentando esse argumento, eu vou utilizar a disciplina de física, essa física convencional humana. Eu não lembro o nome do autor, mas a afirmação é que existe uma intenção que colapsa a função de onda. Não lembro o nome do autor, o nome do livro, mas quem é mestre de física sabe do que eu estou falando. E quem não resta aqui entender o que eu estou dizendo. Se eu falasse para você que está aí me ouvindo assim, acredite em mim, porque eu tenho para você realmente um argumento que ele é comprovado. Talvez você acreditaria porque eu falei porquê, eu expliquei o porquê do porquê, eu disse porquê. Então, eu não vou pedir para você acreditar em mim. Muito pelo contrário, eu vou pedir assim a você que aí está assistindo: não acredite em mim. Eu afirmo isso. Se você acreditar em mim, você vai eliminar do seu rol de atividades a investigação do que eu estou falando. Como um religioso elimina do rol de atividades dele aquilo que o ancião, ou o pastor, ou o padre, ou o rabino, ou o corpo governante, ou quem seja, o médium, quem seja, ele acredita, porque uma pessoa ele considera uma inteligência superior à inteligência dele. É assim o religioso. Olha, o fulano disse, assim é o religioso. Ou seja, se o fulano disse, então é porque o fulano disse. Aí se eu pergunto a ele, mas por que é? Porque o fulano disse? Então, não é porque o fulano disse. Ele, não, mas o fulano tem
um curso, um diploma, um título, um reconhecimento. Aí eu vou falar assim, então você está utilizando um argumento quantitativo. Porque é assim, é porque a maioria concorda. Não, isso é porque todos estão fazendo. Então só pode ser. Ou a voz de Deus é a voz do povo, então são muita gente, tem aqui 100 mil gentes, e essas 100 mil gentes, então só tem aqui, nesse ponto aqui, e ali tem mais 1 milhão de gentes. Aí junta toda uma humanidade, né? Aí é uma gente que faz o quê? Além de concordar com o outro. Então, aqui não é o nosso objetivo. O objetivo nosso aqui eu aqui estou duvidando mesmo daquilo que eu estou dizendo. Será que isso que eu estou dizendo de fato é? Bom, é difícil alguém conseguir contestar a física, que julgo eu ser um dos elementos de maior nível de complexidade humana de entendimento. Então, o que afirma a física? Porque não importa se o fulano catedrático da disciplina de filosofia, ou de biologia, ou de psicologia, ou de matemática, ou do que for, falar qualquer coisa. Por quê? Porque tudo isso que qualquer um destes catedráticos disser não vai mudar a lei de atração. Não vai mudar aí a gravidade, né? Nós temos aí uma gravidade no planeta, certo? Vai continuar a mesma gravidade, não vai alterar porque alguém falou aí assim, mas eu fiquei sabendo que tal dimensão do universo, e isso e aquilo, não interessa. A gravidade, colega, 9,8 é física. Estamos a 106 mil quilômetros por hora em cima de um globo de terra. Não interessa se alguém acredita ou se alguém não acredita. Isso é um fato. Não padece de crença. Crença é o que obrigam você a fazer toda a sua vida. Aqui não. Aqui não tem crença. Aqui não. Aqui relatamos fatos. O fato é que a filosofia perdeu novamente. Porque o que é a filosofia? Se não a narrativa dos fatos. Porque, assim, apenas com Sêneca, diríamos que é a filosofia, o estudo da sabedoria. E em si a sabedoria seria o que exatamente seria essa pergunta? Saber é o quê? Se eu sei jogar dominó, isso é sabedoria? Se eu sei que o Salomão disse tal lá coisa, sei lá de onde, que tempo foi, aí isso é sabedoria? Nossa, um grande sábio Salomão, que está escrito no livro que eu encontrei debaixo da terra, 300 mil quilômetros debaixo da terra, eu encontrei um livro que eu investiguei aí o carbono dele e tal, e ele tem tantos mil anos que ele estava ali debaixo da terra. Não interessa, porque então assim, valendo o critério tempo, aí eu teria que desconsiderar Agostinho, capítulo 10 do livro Confissões. Eu teria que desconsiderar Henri Bergson, Matéria e Memória. Eu teria que desconsiderar aí quase toda uma estrutura científica, filosófica, sólida, física. Então, do assunto religião, nós não vamos aqui levar um engodo. Aqui vai ficar somente aqueles que falam assim, bom, essa investigação aí cognitiva que o Wilson está fazendo,
embora eu não concorde, isso que ele falou é por isso e por aquilo. É assim, daqui para lá, para onde nós vamos chegar no assunto religião. Porque eu não vou fazer afirmações, e se eu fiz alguma, desconsidere todas. Afirme você mesmo. Acredite em você, não acredite em o que eu estou falando, não. Se o que eu estou falando para você tem algum valor, se o critério é o seu raciocínio, aí sim você vai dizer assim, bom, como eu, por exemplo, eu penso assim, Sócrates, isso aqui que esse aqui disse, como que eu vou contestar? Eu não achei ele legal, é porque eu pensava assim que o estoicismo, ou não sei o que, ou enfim, não interessa o que ele falou, Sócrates. É ou não é? Bom, se nós nos prendermos assim, de uma forma, vamos colocar assim, mais comum ao termo religião, então é apenas um costume. As pessoas acostumaram com isso, né? E aí, essas pessoas que acostumaram com isso, aí chamado religião, nós da filosofia excluímos a diversidade da fonte desse assunto. Nós da filosofia, a nossa convicção é, de fato, existe algum motivo, algum fenômeno para produzir essa causa. Porque não existe fenômeno que não tenha a proveniência de uma causa. Não conheço, nós da filosofia não conhecemos. E na física também não existe um fenômeno que não seja proveniente de uma causa. Sendo assim, vamos nesses dois pilares sólidos, a física e a filosofia. Então nós vamos afirmar que aquilo que é chamado de religião, nós vamos considerar por ocultismo. Aquilo que nós entendemos por ser, pelo fato, nós vamos acatar essa ideia. Essa tem para nós aqui um valor. Diante desse acontecimento, qual nós poderíamos considerar assim? Wilson, não tem nenhuma. Aí eu vou falar assim, não tem nenhuma. Nossa, mas dá alguma esperança, alguma expectativa? Aí eu vou dizer assim, bom, Hippolyte Léon Denisard Rivail, e hoje F5, como é que é? F8, F5, não lembro. Atualizado em Hélio Couto, porque Hélio Couto, diríamos assim, uma sumidade, desconheço outra no mundo vivo, eu desconheço. Se nós fôssemos pensar de forma estoica, realmente tem fundamento, completo fundamento. Se nós formos pensar de qualquer forma, todas estão corretas. Uma forma estoica, uma forma cristã, uma forma católica, uma forma protestante, uma forma de Allan Kardec, uma forma de Jean-Baptiste Roustan, ou da Umbanda, ou do Candomblé, ou do ocultismo, ou do que for. De todas as formas está certo. Por quê? Porque, como nós já falamos atrás, são níveis de entendimento. Então, em cada nível de entendimento, aumenta o grau de complexidade desse entendimento. E aí nós vamos
fazer assim uma escala de hierarquia, colocando do nível mais complexo para o nível menos complexo. Então faremos dessa forma. E com essa convicção, vamos então pensar assim, bom, podemos utilizar desse assunto religião para validar algum tipo de atividade em nosso cotidiano. Eu diria assim, bom, lamento, mas quando você está em suas relações na sociedade, você não considera a sua religião. Você considera as regras sociais, a lei, o Ministério da Justiça, o presidente, o governador, o prefeito. Ah, mas está falando na religião, não interessa. O governador falou o quê? É assim que você considera as suas decisões. É assim. Temos que ter honestidade. Então, nós temos aí, das religiões, nós temos todas as provas do vácuo quântico. Hoje nós temos a Igreja Cristã de Atom do professor Hélio Couto. Aí alguém pode dizer assim, bom, é porque você é aluno dele, então por isso que você defende essa ideia do professor Hélio Couto. Gostaria até de estar enganado, porque eu adoro me enganar, porque sempre que eu me engano, é porque eu estava próximo de saber algo que eu descobri após o engano. Então, alguém aí, por gentileza, me apresente um argumento, uma teoria, alguma forma de convicção que eu possa verificar também que eu estou enganado, além dessa percepção de quem perceber esse equívoco, essa gafe que eu cometo. Se caso é realmente um equívoco, ou caso não seja, aqueles que entendem, bom, isso aí é realmente de fato, esses que entendem assim, então resta o exame. Mas como, Wilson? Como que eu transformo isso aí em atitudes diárias? É simples. É simples. Nós temos que primeiro entender como é que as coisas se formam, saem do vácuo quântico, né? Bóson de Higgs, quarks, prótons, elétrons, nêutrons, átomos, moléculas, água, até chegarmos aqui, aonde nós estamos. Então, nós vamos entender assim, nas regras existenciais, a melhor opção que nós temos, nessas regras existenciais, a melhor opção é, se eu não quero dano a alguém, se nós admitirmos Deus, tem que ser amor, tem que ser bom. E não pode ser para um, tem que ser para todos. Por quê? Porque aquele que ali, outro ali não é da minha religião, eu não gosto dele, meu inimigo, mas ele é feito de onde? Ele saiu de onde? Não foi do mesmo lugar que eu? Se não foi, aí eu vou admitir outro Deus para ele, aí está excluída a hipótese do politeísmo. Fica essa reflexão. Muito obrigado a todos. Wilson Marques.